O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Eu digo pro lado, eu digo pro outro. Sou brasileiro que é giga, tem o jogo solto. O jogo solto. E o grito de gol. Excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do Esporte na Rede. Hoje para falar de Campeonato Brasileiro das séries A e B. E também da Copa do Brasil, que teve sorteio hoje de confrontos e mandos de campo. Claro, mas também tem automobilismo, tem Fórmula 1. Vamos ver o que Paulo Arnaldo Lima vai prever para o próximo circuito de Spa-Francorchamps na Bélgica. Claro, tudo isso com a sua participação, então fique com a gente, porque a noite promete. Falando em Paulo Arnaldo Lima, hoje ele substitui a nossa simpatia da bola, Luciane Bruno. Luciane Bruno está gripada, febril, então está doentinha, está se cuidando em casa. Hoje ele vai fazer o papel de comentarista e, claro, vai fazer a interface com você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Como deveria chamá-lo hoje? Velocidade da bola. Só não pode ser simpatia da bola, né? Eu já sei, eu vou fazer um híbrido e hoje então eu te chamo de velocidade simpática da bola. Melhorou. Boa noite, Paulo Arnaldo Lima. Boa noite, Leandro Martins. Boa noite a você, amigo ligado no Esporte na Rede. Pois é, hoje eu vou estar interagindo com você, então pode entrar aí nos nossos canais aí do Facebook, Twitter, também pelo nosso e-mail, que daqui a pouco eu vou mostrar aí para você na tela. Já pode colocar, Guilherme, vamos lá então colocar o endereço do e-mail para o nosso internauta, então entrar aqui em contato conosco, pgmesportenarede@gmail.com, e você pode participar, debater aqui com a gente, participar, já que hoje a Luciane está aqui ausente, eu vou estar aqui conversando com você e, é claro, trazendo você aqui hoje para o nosso debate aqui no Esporte na Rede. Como o Leandro falou, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro Séries A e B, Copa do Brasil e também de Fórmula 1. Certo, Leandro? É isso aí, velocidade simpática da bola, nosso Paulo Arnaldo Lima. Na semana passada tivemos a enquete se após 9 rodadas já existe favorito para ganhar o Brasileirão. 75% disseram que não, só 25% disseram que sim, portanto mostrando bastante equilíbrio no Campeonato Brasileiro. Nessa semana a enquete para você é outra. Gepeta que vai responder ela em primeiro lugar aqui, nosso cinegrafista. O São Paulo vai sair da crise? Sim ou não? Isso lembra o nome de um programa que tinha na TV Cultura, Vamos Sair da Crise. Então, ó, o São Paulo vai sair da crise, sim ou não? Vote, participe com a gente. Também nesta noite com a gente, ele é a enciclopédia da bola, Alexandre Aníbal. Boa noite, Alê. Boa noite, Leandro, Paulo, Arnaldo. Olha, eu quero dizer que gosto muito de você, Paulo, mas temos um downgrade hoje aqui, viu? Olha, realmente, apesar de você ser muito bacana, gente fina, mas, né, Luciane realmente... Mas enfim, a tela fica mais bonita. Um grande beijo para a Luciane, que ela se recupere. Boa recuperação. Boa recuperação para ela e uma ótima noite para você, meu caro amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Uma saudade que eu estava de você. Afinal de contas, uma semana se passou e muitas coisas se passaram durante essa semana, né? Então vamos dar um destaque inicial rápido aqui. Hoje, Ney Franco deu uma entrevista no jornal O Globo, jornal do Rio de Janeiro, né? E ele tacou a porcaria toda no ventilador, Leandro, Paulo Arnaldo e amigos. Ele falou mal do Rogério Ceni, falou que enquanto ele capitão não sentiu um respaldo por parte de Rogério, que é o capitão da equipe de São Paulo, falou que o Ganso está em processo de fritura, então ele e também o Lúcio são os dois jogadores aí com os quais o Rogério Ceni não vai muito com a cara, né? Eu particularmente acho que esse tipo de declaração só é de uma pessoa como o Ney Franco, que é uma pessoa sensata, ela só é dada realmente quando a coisa estourou num nível assim meio que inaceitável. Então, o Ney Franco tem passagens por bons times, Cruzeiro, Flamengo, e nunca chegou a esse ponto. E agora, saindo do São Paulo, deu algumas declarações fortes dessa, né? Acredito que realmente a situação no São Paulo, com ele e o Rogério Ceni, tenha se tornado muito sustentável à medida que ele saiu da equipe do São Paulo. É sinal que o São Paulo está hoje a casa da Noca, né? Porque é balaia de gato, né? Ninguém se entende, confusão, ex-técnico falando essa interferência, jogando problema que era interno
externalizando problema interno, dirigente que bate boca com outro em programa de televisão, né? Que bate boca com candidato a presidente em televisão. Então, quer dizer, tá uma bagunça completa. Por isso que eu pergunto a vocês, essa enquete da noite. O São Paulo vai sair da crise, Paulo Arnaldo? Eu não sei, é uma questão de se observar daqui a um tempo, né, como que vai mudar. O Paulo Autuori, né, é um técnico que tem um certo respaldo junto à diretoria do São Paulo. O Rogério Ceni, teoricamente, o respeita muito, né? Então muda um pouco a situação em relação ao antecessor, o Ney Franco, né? Eu já tinha percebido algumas vezes que o Rogério Ceni realmente interfere. Eu acho que aconteceu isso já também com o Paulo César Capeggiani um pouquinho lá atrás. Então, assim, o Sérgio Baresi. então, teve uns casos assim. A gente percebe que o Rogério realmente interfere no trabalho de certos treinadores e isso não é saudável. O Rogério Ceni é goleiro e pronto. É essa a função dele, né? Então, se ele tem a pretensão de futuramente seguir dentro do São Paulo em outras atribuições, uma delas como dirigente, mas que, né, aguarde o momento correto, não na atribuição que ele se encontra hoje como um goleiro. Eu acho que isso é muito prejudicial, isso tumultua muito o ambiente, não é legal mesmo. Eu acho que a torcida do São Paulo deve ter um respeito muito grande pela figura do Rogério Ceni, como um ídolo, como um jogador, mas ele teria que ter a consciência de que ele não está no papel e ele tem que obedecer à hierarquia, embora com todas as glórias, com tudo que ele conquistou e o quanto ele foi importante ao São Paulo nesses últimos anos. E aí, uma coisa não justifica a outra, né? E aí, o São Paulo sai da crise? Olha, a julgar pelas atitudes que estão sendo tomadas aí, tanto pelos jogadores quanto pelos dirigentes, vai ser difícil sair da crise, Leandro. Porque se não sair, só tem um caminho, né? Exatamente. Série B. E nós já vimos esse filme em outras equipes, né? Crises internas, discussões entre técnicos, entre dirigentes. Então a gente já viu isso com o Palmeiras, nós já vimos isso com o Corinthians, nós já vimos isso com o Vasco, com o Grêmio, com o Atlético. O que todas essas equipes têm em comum? A queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo ainda tem tempo, tem 2 jogos a mais, está numa situação um pouco delicada no Campeonato Brasileiro, mas nós temos aí muitos jogos ainda pela frente para o São Paulo poder fazer a sua recuperação dentro da competição. Agora, se a gente continuar lendo nos jornais e continuar topando com atitudes como essa do Ney Franco, como discussão entre dirigentes num programa de televisão. Absurdo isso. Aí, realmente, a situação vai ficar bastante difícil para o São Paulo, porque a primeira coisa para a equipe, para um time sair da crise, é ele querer se ajudar. E no momento o São Paulo não está fazendo nada disso. Foi um bate-boca péssimo. Paulo Arnaldo, Posso só falar mais uma coisa? Pode, só antes eu vou te pedir para passar uma coisa antes de você falar a sua. Eu vou chamar a Série A, mas antes da Série A queria que você passasse os resultados da Série B. Da Série B, porque tem jogo rolando agora. Jogo aí você sinal. conclui e eu vou chamar Aliás, a Série A aqui. a região do Grande ABC está bem movimentada justamente por causa deste jogo. Está tendo São Caetano e Palmeiras no Anacleto Campanella. O jogo começou às 19h30. E o São Caetano está tentando tirar o pé da lama. Está vencendo por 1-0 o gol do Giovani. Outros jogos da Série B, Figueirense 1 e Casa 0, Asa 0, Sport 1, o jogo lá em Arapiraca, e Chapecoense 0, Atlético Goianiense 0, o jogo lá na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Muito bem, conclua o seu raciocínio. Eu estava lembrando de um episódio com o Ricardo Gomes, o Rogério Ceni e Ricardo Gomes. Bem lembrado. Jogo São Paulo Internacional pela Libertadores. O jogo lá em Porto Alegre, dizem as más línguas, quem escalou, montou o esquema tático, tudo, foi o Rogério Ceni. E o São Paulo realmente entrou de uma maneira que não era a metodologia do Ricardo Gomes de trabalhar. Era perceptível isso. O São Paulo ainda conseguiu até segurar o resultado, mas não conseguiu passar pelo Internacional. Agora me fugiu a memória, não sei se foi 2010 ou 2010, provavelmente. 2010, quando o Inter foi campeão da exatamente, bem lembrado. E ele teve uma interferência ali. Eu acho isso, sabe, extrapolar demais a posição que está delimitada, a função que está para ele. E sobre se o São Paulo sai da crise ou não, em relação ao Campeonato Brasileiro da Série A, o São Paulo tem aí uns concorrentes bem assim fortes para serem rebaixados. Tem a Ponte Preta, tem algumas equipes ali que estão na parte de baixo. A Portuguesa acho que já foi. Então, assim, eu acho que o São Paulo tem chances de
se manter na Série A no ano que vem. Mas se não abrir o olho, pode cair. Vou fazer uma provocação daqui a pouco para vocês com relação ao Rogério Ceni, que eu acho importante vocês debaterem, a gente discutirem isso, até porque vocês têm experiência em grandes empresas. Então a gente vai tentar entender um pouco do perfil humano e profissional do Rogério Ceni debatido aqui para vocês. Antes quero colocar aí o brasileiro da Série A pra gente, resultados do final de semana e classificação, só para você acompanhar. Ó. Cruzeiro 1, Coritiba 0, o Coritiba perdeu agora. Um pé de ganha danado no Campeonato Brasileiro. Machucado, né? Pois é, não jogou. O Santos e o Náutico foi adiado, o Santos foi fazer aquele papelão lá contra o Barcelona, tomando de 8. Nossa. Então o jogo foi Começou a adiado. crise no Santos, O jogo foi adiado pro Santos para pôr a cabeça no lugar, um pouquinho, tentar entender qual foi o trator que passou por cima. Aí tivemos Flamengo 3, Atlético Mineiro 0, o Atlético precisa se recuperar logo também. Grêmio 1, Internacional 1, no Grenal muito disputado, muito brigado, literalmente, na Arena Grêmio. Ponte Preta 1, Fluminense 1, com o Fred perdendo mais um pênalti idêntico ao que perdeu contra o Cruzeiro. E Criciúma 0, Corinthians 2. Vamos passar aí para a próxima página de resultados. Vão aparecer na sua tela os outros resultados desse final de semana. Grandes paulistas, né? Pois é, aí na tela agora os outros resultados vão aparecer para você. Aí Atlético Paranaense 2, Goiás 0. Clássico Carioca, Vasco 2, Botafogo 3, jogaço de bola. Vitória 2, Portuguesa 1 e São Paulo 1, Bahia 2. Esse jogo já tinha acontecido, foi antecipado, porque o São Paulo foi viajar também para fazer um papelão na Copa Audi e depois até conseguiu ganhar a Copa Eusébio, que não tira de modo nenhum a crise São Paulina. Aí a classificação para você, Botafogo então hoje é líder com 23, aí tem Cruzeiro 21, Coritiba 20, Inter 19. Esses hoje os 4 primeiros colocados que se classificariam à Taça Libertadores do ano que vem. Bahia também tem 19, bela campanha do Bahia. Aí vem Vitória com 18, Corinthians 17, Atlético Paranaense e Grêmio 16 e Vasco 14. Passando para a página seguinte. Colocava o Vasco, né, como candidato forte a ser rebaixado. Aí, ó, Vasco. Então tá aí, ó. Fluminense 13, Flamengo 13, Goiás também 13, Santos 12, Ponte Preta e Criciúma 11 e a zona do rebaixamento hoje composta por Atlético Mineiro com 10, São Paulo com 9, Portuguesa com 8 e Náutico com 7. Próxima rodada já neste meio de semana também vai aparecer aí para você na sequência. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Tá aí, ó, nesta quarta-feira, mais conhecido como amanhã para você que vê o esporte na rede ao vivo, Vitória e Fluminense no Barradão, 7h30, mesmo horário para Criciúma e Cruzeiro no Heriberto Rilse. Flamengo e Portuguesa jogam no Mané Garrincha às 9 da noite, mesmo horário de Atlético Paranaense e Bahia no Dorival de Brito. A rodada continua ainda com os 3 jogos às 10 da noite, que vão aparecer aí para você, aquele horário ótimo, né, 21h50, 10 para as 10. Para quem trabalha na quinta-feira, beleza. Goiás e Náutico no Serra Dourada, Atlético Mineiro e Botafogo no Independência, Santos e Corinthians, o Clássico Paulista na Vila Belmiro. E a rodada termina na quinta-feira, com mais 3 partidas que vão aparecer aí para você. Passa a vida do Santos. Vasco, aliás, 2 partidas, né? Porque uma foi já tinha acontecido. Vasco e Ponte Preta em São Januário às 9, mesmo horário de Grêmio e Coritiba na Arena Grêmio. São Paulo e Internacional também já tinham antecipado esse jogo. São Paulo perdeu no Morumbi por 1-0. Então, senhores, se os senhores quiserem falar rapidamente do Campeonato Brasileiro, depois eu provoco com o Rogério. Nós falamos do Botafogo e Vasco, né? Que foi um grande clássico, né? Eu pude acompanhar Botafogo. Olha, não dá para desprezar o Botafogo. Hoje saiu uma notícia muito importante que vai ajudar o Botafogo aí no Campeonato Brasileiro, que houve um acordo, né, com o Maracanã, com o consórcio que cuida do Maracanã. Por 2 anos, é isso? Exatamente. O Botafogo vai poder agora fazer os seus jogos, realizar os seus jogos como mandante lá no Maracanã, que isso ajuda muito o Botafogo, que não precisa mais se deslocar, tudo. Eu acho que é um time que está muito bem encaixado. O Seedorf é o craque, para mim, do Brasileirão. É um jogador que faz toda a diferença hoje. Foi uma grande partida, o Botafogo estava vencendo por 2-0, teve 4 oportunidades claras de gol e o Vasco conseguiu um gol quase no final do primeiro tempo e igualou o marcador na virada para o segundo tempo, no início do segundo tempo, aí o Botafogo ainda conseguiu chegar ao 3º gol e depois administrar a vantagem. Foi realmente uma grande partida. Aliás, o Vasco também, vamos enaltecer que o Vasco também vem crescendo bastante. O Guinha Azul acabou se contundindo rapidamente. No começo do jogo. No começo do jogo, mas tem o Juninho Pernambucano que está na alma do Vasco, né? É impressionante como o Juninho Pernambucano entrou realmente na equipe e está ajudando de uma maneira fantástica, né? Ele realmente é a cara do Vasco hoje, o Juninho Pernambucano. A gente tinha falado já na semana passada do Vasco, né, que tinha vencido o Fluminense no Clássico. E a gente não pode, é inegável que a gente não perceba a influência do Dorival Júnior. Sim, também. É um dos grandes técnicos hoje do futebol brasileiro. O Vasco estava
uma situação bem perigosa no campeonato, somava derrotas atrás de derrotas. Dorival Júnior entrou, Juninho Pernambucano também, e o time do Vasco as duas remoçou, né? Então a equipe começou a jogar bem, jogou muito bem contra o Botafogo, né? O Botafogo é um time um pouco mais forte que o Vasco, evidentemente, mas hoje o Vasco, a gente pode dizer que já não tem mais aquele perigo tão grande de rebaixamento como a gente estava prevendo há um mês atrás, por exemplo, logo quando a Copa das Confederações começou. O time do Vasco acumulava derrotas, né? E depois que o Dorival Júnior entrou para comandar a equipe, o panorama mudou. Sim. Eu não assisti esse jogo, eu assisti o outro jogo, o jogo da Portuguesa com o Vitória. A Portuguesa cansou de perder gols lá no Barradão, o jogo em Salvador. Já era para ter saído no primeiro tempo ganhando da equipe do Vitória, que estava totalmente irreconhecível em campo. O goleiro Wilson do Vitória foi um dos melhores em campo. No segundo tempo, a equipe da Portuguesa voltou no mesmo ritmo, fez 1-0. Porém, né, Tomou a virada. Tem coisas que realmente, parafraseando algumas pessoas, tem coisas que só acontecem com a Portuguesa. A equipe da Portuguesa levou o empate do lateral esquerdo, do lateral Tarraxa, que é um bom jogador, e no final do jogo acabou tomando o gol da virada. Então, realmente, até quando joga bem, a Portuguesa acaba derrotada. Acredito eu, assim, que a Portuguesa ainda não foi, mas tem grandes chances de cair na segunda divisão, porque mesmo com os reforços, né, a Portuguesa realmente tem uma parte, tecnicamente, ela está um nível abaixo dos outros times dessa primeira divisão. Dessa rodada ainda eu queria dar um destaque sobre o Flamengo. O Flamengo está crescendo também no Campeonato Brasileiro. Não sei se eu acho que é uma equipe que pode chegar a brigar por uma vaga na Libertadores. O Mano Menezes está conseguindo consertar, arrumar a casa. O Elias é um jogador que está já várias rodadas mantendo uma certa regularidade. Venceu o Atlético Mineiro, que tudo bem, ainda está sob ressaca da Libertadores, não tinha o Ronaldinho Gaúcho, mas o Atlético Mineiro no começo do segundo tempo apertou o passo no começo do segundo tempo. E o Flamengo se manteve tranquilo, taticamente, aguardou bem ali, aguardou energias para no momento certo atacar e definir o jogo. Foi uma grande partida também, Flamengo e Atlético Mineiro. E a gente também está chegando o Chicão no Flamengo. Exatamente. E a gente também tem que observar o Corinthians também, que aos pouquinhos, tudo bem, semana passada foi muito contestada a questão do ataque do Corinthians, que não funciona, mas todo mundo ressaltou, por outro lado, a solidez da defesa do Corinthians. Mas aos poucos o Tite também está ajeitando, e eu coloco o Corinthians também na briga pelo título. Eu não descarto em hipótese alguma, porque o elenco do Corinthians tem qualidade e o Tite tem esse time nas mãos, e aos poucos pode voltar ao bom futebol do ano passado. Parece que o Tite ouviu a nossa cornetada aqui na semana passada, porque jogou não tão bem contra o Grêmio, jogou o suficiente para vencer por 2-0, mas domingo também assistiu o jogo Criciúma e Corinthians. O Corinthians ignorou o fato de jogar fora de casa e passou por cima do Criciúma. Foi uma vitória por 2-0, foi uma vitória com autoridade do Corinthians. Assim, a gente viu pela posse de bola, pelo domínio, pelo passe, né? Pela qualidade do passe, que a equipe do Corinthians realmente dominou durante toda a partida, e o Criciúma não ofereceu perigo algum. E aí, entrando na questão da titularidade, né? Renato Augusto joga muita bola e a gente não sabe o porquê que ele não assumiu a titularidade no Corinthians anteriormente. Agora, ainda no Campeonato Brasileiro da Série A e antes da provocação sobre Rogério Ceni, e o Atlético Mineiro, hein? Que acabou a Libertadores, foi campeão, maravilha, e aí, não vai entrar no campeonato não? Leandro, aconteceu com todas as equipes que ganharam a Libertadores. Isso é culpa do calendário também. O Atlético Mineiro gastou muitas energias nas fases semifinais, finais, até nas quartas mesmo. Sim. Então é muito complicado. Eu acho que o Bernard também fará muita falta se ele não seguir no Atlético Mineiro. Vai ser um jogador que vai fazer muita falta. Ele já não entrou por causa que ele tinha sido expulso, né, na partida anterior. Então, assim, o Atlético Mineiro está voltando aos poucos. E aconteceram com todos os times. O São Paulo, quando foi campeão da Libertadores em 2005... Aconteceu com o Inter, aconteceu com o Corinthians no ano passado, aconteceu com o Santos no ano retrasado. Então, quer dizer, já é uma penalidade para quem ganha a Libertadores
e ingressar no Campeonato Brasileiro dessa maneira. Eu acho um absurdo o que está acontecendo e fica uma coisa realmente sem sentido. Não sei se você concorda, culpa do né, Lima? calendário. como sempre. Exatamente, a gente fala aqui, ano após ano, aqui no Esporte na Rede, desde a época que a gente começou a participar do programa, que realmente um dos grandes vilões do Campeonato Brasileiro é a questão do calendário. Então aconteceu isso. Até esse ano, não, graças a Deus, não vai acontecer com o campeão da Copa do Brasil. Porque a mesma coisa que acontece com o campeão da Libertadores acontece com o campeão da Copa do Brasil. O Corinthians ganhou, por exemplo, a Copa do Brasil em 2009 e ficou o Campeonato Brasileiro inteiro levando o campeonato na flauta. Por quê? Já tinha conquistado o direito de jogar a Taça Libertadores. Assim, eu acho muita pequenez isso, porque você disputa uma Copa Libertadores ou você disputa uma Copa do Brasil, não interessa se você já tem uma vaga garantida na Libertadores ano que vem. Você entra no Campeonato Brasileiro para ganhar o Campeonato Brasileiro. Não só para fazer uma O figuração. Atlético só tem um Campeonato Brasileiro. Exatamente, foi o ou primeiro lá para na pegar. história. Ou você, você disputa o Campeonato Brasileiro como se fosse um grande treinamento para o Campeonato Mundial de Clubes. Ou então, eu vou disputar o Campeonato Brasileiro para ficar em terceiro ou quarto para pegar uma vaga para Libertadores. Isso não existe. O Campeonato Brasileiro é um campeonato dificílimo e tem que ser disputado para valer para ser campeão, né? Então, poxa, se o Campeonato Brasileiro não tiver nenhuma motivação para você ser campeão, então para o mundo que eu quero descer, pô, porque, sabe? Só para fechar esse Concordo assunto, plenamente. rapidinho, eu acho que enquanto o Campeonato Brasileiro não se adequar aos outros países, eu não digo nem só da Europa, porque na Argentina, em outros países pela América do Sul, se adequar mesmo. Temporada 2013-2014. Vai ser isso aí. Porque agora o Atlético Mineiro, que já disputou a Libertadores, no final do mês, deveria começar a competição nacional, o Campeonato Brasileiro deveria começar em setembro e terminar lá no ano que vem, aí, sem intervalo aí no final do ano. Pra mim, o problema Na minha opinião, deveria ser dessa maneira. Para mim o problema não é esse não. Para mim o estorvo chamam-se campeonatos estaduais. Esses são os grandes estorvos hoje do calendário no futebol brasileiro. Pergunta para vocês sobre nosso amigo Rogério Ceni antes da gente ir para o intervalo. Pois Você trabalha numa grande empresa multinacional, Paulo Arnaldo Lima. Você também, Alexandre Aníbal. Então vocês conhecem vários profissionais. O Souza também deu uma entrevista, Souza hoje meia da Portuguesa, dizendo que o Rogério Ceni, às vezes o técnico mandava fazer uma coisa, o Rogério Ceni reunia o pessoal no vestiário e mandava fazer outra, e o pessoal fazia confiando no Rogério Ceni, porque sabia que o que ele falou levaria o time à vitória. Então eu pergunto, primeiro, de que maneira... Tudo bem que o Rogério é ídolo, ganhou milhões de títulos, fazia 500 gols de falta, caramba, 4. Mas de que maneira um profissional como o Rogério Ceni, dentro de uma empresa como é o São Paulo, que clube hoje também pode ser entendido como uma empresa, conquista o papel que ele conquistou, de ser mais do que o jogador? Porque hoje ele tem uma consciência política, ele tem um peso político dentro do São Paulo. Tanto é que muito candidato quer o apoio do Rogério Ceni. Como é que uma pessoa dentro de uma empresa, vocês que trabalham em multinacionais, evolui e conquista mais do que sua posição lhe oferece? No caso do Rogério Ceni, mais do que um goleiro, e sim uma influência dentro da empresa. Fazendo o meu trabalho muito bem, melhor do que atendendo acima das expectativas, e é claro, respeitando um certo limite, a hierarquia. Eu não vou chegar aqui, eu tenho um coordenador na minha equipe, no meu departamento. Eu não vou chegar, quando o coordenador virar as costas, e falar, nós não vamos fazer como ele falou, vamos fazer do jeito que eu estou falando. Por mais que eu influencie as pessoas, por mais que eu tenha até discorde da maneira que ele está trabalhando, mas eu tenho que respeitar. Ele é o coordenador. Tem que existir ética acima de tudo. E o futebol, ele não está sendo, ele não está tendo ética. Mas por que então os jogadores seguem o Rogério Ceni? Porque assim, é aquela coisa, né? Quem tá ali mais tempo juntos, né? Os jogadores passam mais tempo entre eles juntos. Existe uma tendência a acontecer. Isso acontece também nas empresas. Sim, na realidade, não é uma exclusividade do futebol. O que falta para os clubes, de todos os clubes desse país, é mais profissionalismo. Mais uma questão assim de pulso firme. Se detectar um líder, está detectando que um jogador está chegando, está influenciando, ele tem que ser afastado. Não importa a história, não importa o que ele já foi ou o que ele representou ao clube. Ele tem que ser afastado. O que falta para os clubes é profissionalismo. Na
realidade, eu acho, a minha opinião é a seguinte, os jogadores, eles seguiam o Rogério Ceni também por um componente muito interessante, que é você seguir a pessoa que pode influenciar os outros jogadores. Então vamos imaginar um caso onde um jogador acaba de chegar no elenco, né? E não se assim, é novo no elenco, ele não tem tanta intimidade, né? Não exerce tanta influência sobre o restante do elenco. Então, esse jogador que não tem tanta personalidade assim, ele acaba sendo influenciado pelo um jogador que está no clube há mais tempo e de que exerce uma liderança natural. Então, esse é o caso do Rogério Ceni. O Rogério Ceni tem uma história brilhante no São Paulo. Para mim, é o maior jogador da história do São Paulo, é o Rogério Ceni. Por tudo aquilo que fez, por todos os títulos que conquistou e até pelos gols que marcou. São mais de 100. O que, convenhamos, é uma marca histórica para um goleiro atingir a marca de mais de 100 gols. Mas ele ainda é um jogador de futebol. Então ele tem uma grande trajetória pelo São Paulo, mas ele ainda é um jogador. Ele não é nem um dirigente, não é um técnico, nem nada. A diretoria do São Paulo, ela deve levar em conta a opinião do Rogério Ceni. Mas ele ainda é um jogador. Sugestão. Exatamente, ele ainda é um jogador. Ele não é algo que possa determinar os rumos do clube ou determinar os rumos do clube. E aí eu admiro o Bernardinho, viu, do vôlei, que consegue manter aquela moçada, não importa quem é o jogador. Você viu que quem bateu de frente se deu mal. Então o Bernardinho é o maior e melhor exemplo de liderança no esporte. Não é à toa que o voleibol masculino conquistou todos esses resultados. Quem começou a crescer com a crista lá, ele logo era o melhor levantador que nós tínhamos, não era, Ricardinho? E ainda é. É um excepcional levantador. O que o Bernardinho fez? Não importa que ele é o melhor. Ele está criando problema para mim aqui no grupo. Tchau. Aí quando você tem uma conduta dessa, acertada, diga-se de passagem, é que você mostra o pulso firme, você mostra o exemplo, e aí você ganha o respeito também dos outros companheiros e dos seus comandados, evidentemente. Mais um convite para você, passe também pelo nosso site esportenarede.org, clique lá no nosso vídeo para ver os nossos últimos programas, no YouTube para ver qualquer edição anterior, se você quiser, no Facebook, Paulo Arnaldo Lima está ali hoje, daqui a pouco ele vai falar as participações aqui. Tem blog também para você ler nossas colunas, passe lá, esportenarede.org. Depois do nosso site, só para pedir pro GP mostrar aqui, hoje a camisa, só camisa hoje, GP, tá que beleza. Aqui ó, pode mostrar. Bela camisa, diga-se. É uma camisa, você sabe que essa camisa aqui é da marca Enrico Rossi, então também tem aquele logo ER, né? Então é Esporte na Rede, aí você vê no Facebook, depois a gente mostra lá para você no Facebook, mas tá aí, ó, camisa hoje então, aqui da Nick Hope, não tem calça hoje, é só camiseta, aqui só camisa, mas dá pra você ver, tá bonita aí, pode colocar pra gente o endereço então, Guilherme, da loja aí, endereço e telefone, tá aí ó, Álvares de Azevedo 99, lojas 2122, no centro, lá no Shopping de Santo André, ou então você aproveita, dá uma ligadinha lá, 44320172, vai aparecer o telefone para você, 44320172, Mickey Hope. Hoje no nosso intervalo, senhor Alexandre Aníbal, você sabe? Sim. Hoje a gente tem algumas coisas novas no intervalo. Então hoje eu coloquei uma propaganda antiga da Brastemp. As coisas novas velhas. Umas coisas novas velhas, exatamente. Ou umas velhas coisas novas. Então a propaganda da Brastemp, que é a antiga, mas a gente também está colocando coisas de serviço, utilidade pública para você, como uma campanha do Greenpeace. Então hoje está entrando aí para você também contra o desmatamento. E claro, tem uma pessoa muito bacana dizendo para você aí participar, para você também ser um apoiador e anunciar aqui no Esporte na Rede. Beba uma aguinha, a gente volta já. Viu? Aí a freguesa se interessou por uma lavadora e pediu minha opinião. Eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Daí ela quis mais detalhe, perguntou. Eu tô aqui pra isso, eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Ela falou, como assim, coisa e tal? Eu falei, santo Deus, quero dizer que não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que sai de casa, vem aqui e compra. Eu fui o mais honesto possível. Dinheiro da pessoa. Brastemp, não tem comparação. Para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo, eu tenho um convite. Toda terça, ao vivo, às 8 da noite, tem Esporte na Rede aqui na UP TV. Um programa com debate, quadros interativos, comentários especiais,
convidados de primeira e um timaço. Toda terça ao vivo, às 8 da noite aqui na UP TV. Esporte na Rede. Análise esportiva de qualidade. Moleque sagaz, passando bola como poucos mostrar que é capaz. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. É o seguinte, olha, você aí, que é da região aqui, você de qualquer parte do Brasil, trate de ajudar essa garotada aqui anunciando. Porque se você gostou do programa, ele só se mantém com anúncio, né, com publicidade. Então você que tem uma empresa, você que tem uma loja, eu estou vendo a garra que eles estão fazendo no programa aqui, a força que eles estão fazendo no programa. Ajude, prestigie, traga seu apoio para manter um programa com essa garotada. Essa garotada é o futuro do jornalismo esportivo do Brasil. Olha, Nilson César, eu diria mais, não somos o futuro, não, nós somos o presente do jornalismo esportivo do Brasil. Porque o Esporte na Rede é um programa melhor do que muitos que tem por aí. Mas assim, ó, muitos são cópia, não tem originalidade, não falam de porcaria nenhuma, são programas de circo. Então o Esporte na Rede, esses jornalistas que aqui estão, são os jornalistas esportivos do presente. Por isso que a gente sempre tem o nosso slogan, que é análise esportiva de qualidade. Paulo Arnaldo Lima, tem participação, tem contato aí com o internauta, olha, né? Temos aqui a nossa grande amiga Aline Oliveira, lá de Jaboatão dos Guararapes. Hoje ela está com um pouco de dificuldade pela internet, não está conseguindo ver ao vivo aqui, mas ela está mandando as mensagens aqui, está reclamando que está conseguindo ver o programa lá, mas deixa aqui registrado. Então a Aline, quando ela assistiu o VT, deixa aqui um beijo aqui e um abraço de toda a equipe para ela. Tem também a própria Luciane Bruno, que também está aqui, tá de caminha com um chazinho, tomando um chá, tomando um remedinho, também mas está acompanhando o nosso programa. E também tem uma participação aqui, deixa eu pegar... Ela queria tomar sopa de letrinha. Exatamente. Queria tomar sopa de letrinha. Sopa de letrinha, é bom, faz bem, viu, também. Para quem está resfriado, gripado. Temos também a participação do Juliano Gomes, de São Bernardo do Campo, que eu agradeço aqui por mandar mensagem, diz que adora o programa, mandou um grande abraço e pergunta, por onde anda a simpatia da bola? Pois é, meu amigo Juliano Gomes, ela está de cama hoje, tá dodói, mas semana que vem ela volta. Tá tomando sopa de letrinha em casa. E quem quiser participar, manda um e-mail também. Então vamos lá, né? Vamos colocar o endereço de e-mail aí, pgmesportenarede@gmail.com, pgmesportenarede@gmail.com. Acesse aí, mande um e-mail ou via Facebook aí no grupo, Exato. O amigo do Facebook aqui, do Esporte na Rede. Só para lembrar você que esse e-mail a gente usa para um contato fora do ar, quando você vê a reprise, enfim. Aqui a gente usa o Participe mesmo do site ou Facebook. Paulo Arnaldo Lima está lá ao vivo hoje falando com você. Não deixe de responder a nossa enquete da noite, que vai aparecer aí para você. O São Paulo vai sair da crise, meu Deus, vamos sair da crise. Ressuscitando aquele velho programa de televisão. Vamos sair da crise. São Paulo vai sair da crise, sim ou não? Vote, explique melhor se o São Paulo vai conseguir aí superar esses problemas internos que, se não forem corrigidos, podem levar o time à Série B. Falando em Série B, vamos ver a classificação da Série B que está lá na nossa parede de símbolos. Ó. Você vai ver os 20 símbolos ali do lado da Luciane Bruno, hoje que não está aqui no Esporte na Rede. Então a gente colocou os 20 símbolos ali. É claro que a gente não está levando em consideração os jogos que estão acontecendo agora, que já estão em andamento. Daqui a pouquinho o Paulo Arnaldo vai atualizar o placar para você. Mas está lá, ó. Então a classificação hoje é essa, descontados os jogos que já estão em andamento agora, repito. Então Palmeiras, Chapecoense, Paraná e Sport, o G4, hoje subiriam a Série A. Joinville, Figueirense, América Mineiro e Boa Esporte. E Casa, Bragantino, Avaí e Oeste, Guaratinguetá, Ceará, Atlético Goianiense e Asa. E lá, na zona de rebaixamento, estão São Caetano, América de Natal, Paysandu e ABC. Mas como estamos de placar agora, Paulo Arnaldo Lima, na Série B? Começou o segundo tempo agora das partidas, continua o mesmo placar, São Caetano 1, Palmeiras 0, Figueirense 1 e Casa 0, Asa 0, Sport e Recife 1, Chapecoense 0, Atlético Goianiense 0. E eu estava dando uma olhada aqui rapidinho,
O Palmeiras já quase chegou no empate logo no primeiro minuto do segundo tempo. Henrique, uma cobrança de escanteio, cabeceando e chegou perto do empate. E a Série B para vocês hoje? Porque, claro, o Palmeiras tem um time que vai subir, evidentemente. Já abriu aí 8 ou 9 pontos para o quinto colocado. Subir, evidentemente, vai. Não sei se vai ser campeão, mas subir com certeza vai. Agora terá um teste na Copa do Brasil. A Série B é parâmetro para o time treinar, digamos assim, entre aspas, para a Copa do Brasil, que é um torneio importante? Olha, eu acho que o elenco do Palmeiras hoje, ele está, se não, assim, a gente assiste jogos da Portuguesa, do Náutico, da Ponte Preta, e o elenco do Palmeiras hoje, com os reforços, né? Allan Kardec, o Eguren, Mendieta, que entrou muito bem na equipe do Palmeiras, hoje o elenco do Palmeiras não deve a nenhuma equipe, assim, não considerada a favorita da Série A, mas a equipe que não deve nada às equipes que estejam no pelotão intermediário da tabela. Então, se a gente analisar um Palmeiras e um Náutico, o Palmeiras tem mais time que o Náutico. Se nós analisarmos Palmeiras e Portuguesa, o Palmeiras tem mais time que a Portuguesa hoje. E mesmo jogando na Série B, onde a gente sabe que não é muito parâmetro, né, dado ao nível dos adversários, né, o Palmeiras jogou contra a equipe do Icasa semana passada e a superioridade foi nítida da equipe do Palmeiras. O Palmeiras fez 1-0 e depois desandou a marca gol. No final acabou vencendo por 4-1. Então a Série B realmente é uma competição onde o nível técnico é bem menor que a Série A, mas eu acho que o Palmeiras, como a gente já havia previsto no começo do campeonato, vai subir tranquilamente. E se manter esse elenco, Leandro, é time para brigar. Talvez não pelo título aí, se tiver mais 1, 2, 3 reforços, aí sim poderia brigar pelo título. Mas com esse time atual, o Palmeiras, não vejo a equipe do Palmeiras inferior às equipes muitas equipes da Série A. Talvez a diretoria esteja se preparando para montar um grande time para o ano que vem, já que é o ano do centenário do clube e da inauguração do seu novo estádio, que seria a Arena Palestra Itália, a chamada Arena Palestra Itália, Allianz Parque, então, agora, grande estádio do Palmeiras. Falando rapidinho sobre os outros clubes, o Atlético Goianiense, hein, ele até outro dia estava na Série A, hoje aí bem perto do Z4, como a gente fala. Uma grande campanha da Chapecoense, mais uma vez a gente falando da Chapecoense aqui, venceu o Sport lá no Recife, na última rodada, né? E o Paraná Clube, que também parece que está se reerguendo aí depois de algum tempo, tanto na Série B do Campeonato Paranaense. Aquele técnico do Mojimirim, né? O Dado Cavalcante. Isso. O Dado Cavalcante. Então, jovem treinador, promessa ele tem um grande treinador. 30 e poucos anos, 32, 33 anos, se não me falha a memória. E a equipe do Paraná, depois de algum tempo longe da Série B, aliás, presente na Série B do Campeonato Brasileiro e até na Série B do Campeonato Paranaense, vai saindo aí uma boa recuperação. Então, é bom ver os times do Paraná também fortes para disputar aí uma vaga no acesso da elite. E seria legal se o Paraná subisse, há muito tempo não disputa a Série A já. E eu digo que eu gosto muito do uniforme do Paraná, porque eu acho as cores lindíssimas. O Paraná, o uniforme do Paraná Clube. O uniforme do Paraná Clube é maravilhoso e é a herança dos dois times pelos quais deram origem ao Paraná. Então, o azul do azul do Pinheiros e o vermelho do Colorado. A gralha azul, que também é o símbolo do Paraná Clube. Deixa eu passar aqui, então, como ficaram os confrontos da Copa do Brasil para você, porque não deu tempo de preparar a tela, evidentemente. Então, eu vou falar como ficaram as chaves. Ó. Você imagine aí em casa. Numa chave, num lado, estão Corinthians e Luverdense, é o primeiro confronto. Primeiro jogo em Mato Grosso. Jogo de ida em Mato Grosso. Grêmio e Santos, logo abaixo. Então o vencedor de Corinthians e Luverdense vai enfrentar depois o vencedor de Grêmio e Santos. Primeiro jogo em São Paulo, ou lá na Vila Belmiro, ou aqui em São Paulo, no Pacaembu, onde o Santos quiser mandar. Ainda na mesma chave, do mesmo lado. Internacional e Salgueiro, primeiro jogo em Porto Alegre. E Palmeiras e Atlético Paranaense, primeiro jogo também em São Paulo. Quem passar de Inter e Salgueiro vai pegar quem passar de Palmeiras e Atlético Paranaense. Do outro lado, na outra chave, estão Fluminense e Goiás, primeiro jogo no Rio de Janeiro. E Vasco e Nacional do Amazonas, primeiro jogo no Amazonas. Quem passar de Fluminense e Goiás vai enfrentar quem passar de Vasco e Nacional. Lá mais abaixo estão Atlético Mineiro e Botafogo, primeiro jogo no Rio de Janeiro, e Flamengo e Cruzeiro, primeiro jogo em Minas Gerais. Quem passar de Atlético Mineiro e Botafogo vai enfrentar quem passar de Flamengo e Cruzeiro. Eu não sei quanto a vocês, mas eu achei que a participação dos times que disputaram a Copa Libertadores na Copa do Brasil deu um brilho muito mais legal para a competição. Sem dúvida. Não, sem dúvida, Leandro. Faltava esse ingrediente. Não fazia sentido, né? As equipes que entram na competição da Libertadores serem punidas ou
Era uma punição, né? Não poder participar da Não Copa do Brasil. De retornar a Libertadores, exatamente, ou ganhar um por um título, outro né, caminho. nacional. Então, assim, achei que foi uma medida bem acertada. Fica interessante também para o público também. O campeonato, a Copa do Brasil ganhou uma extensão aí ao longo do ano. E você fica com mais equipes fortes, né? Porque são 5 que iam para a Libertadores, eram 5 dos grandes clubes que tiveram destaque na temporada anterior, que deixava de participar da Copa do Brasil. Então isso, de certa maneira, você diminuía um pouco o poder do próprio campeonato, né? A medida de forças do próprio Só campeonato. lembrando que o São Paulo não está aí, porque vai jogar a Copa Sul-Americana. Campeão da Copa Sul-Americana, vai ter que jogar a Copa O Vasco Sul-Americana. entrou no lugar. Então o né? São Paulo não está aqui, porque o São Paulo seria oriundo da Libertadores, também deveria integrar, mas por uma questão de calendário horrível, por sinal, não vai estar na Copa Já do tem Brasil. grandes jogos aí, Botafogo e Atlético Mineiro, né? Grêmio e Santos, jogos difíceis, né? E Flamengo e Cruzeiro, não é isso? 3 jogos assim já. E também Palmeiras e Atlético Paranaense. Que é bom jogo também. Palmeiras e Atlético Paranaense também é um jogo que Também muito legal. Interessante. E dá para apostar em alguém, para É vocês? interessante Esses só a aí? gente, É, pra é ganhar a interessante Copa do só a Brasil? gente ressaltar, Leandro, de que desses 16 clubes que estão nas oitavas de final, 13 são da Série A. Somente o Salgueiro, a Luverdense e o Palmeiras não estão na elite do Campeonato Nacional. Então é realmente, lógico que a Copa do Brasil é um torneio maravilhoso no sentido de times não tão populares assim chegarem à final, né, serem campeões, caso do Paulista, caso do Santo André, até mesmo o caso do 15 de Campo Bom, lembram do 15 de Campo Bom, que foi derrotado pelo Santo André nas semifinais do Brasiliense, que perdeu para o Corinthians na final da Copa de 2002. Então é uma competição extremamente interessante. Agora, lógico que quando a gente fala de 13 times de Série A e os outros 3 de outras divisões, e o Palmeiras, que não está na Série A por um acidente, mas que é um grande, assim, no mesmo nível de todos os outros de Série A, então a gente vê que a Copa do Brasil tem realmente esse atrativo, vai ter esse atrativo a partir desse ano. Mas, como diria Vicente Mateus, tudo é uma faca de 2 legumes, já diria o poeta. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, às vezes o Campeonato Brasileiro pode não estar tão interessante para alguns times e eles apostarem todas as fichas na Copa do Brasil. Então você disputa 2 competições, o Brasileirão e a Copa do Brasil, e o time acaba direcionando as suas forças para a Copa do Brasil, porque, como todo mundo fala durante todos os anos que nós acompanhamos a Copa do Brasil, é o caminho mais curto para chegar à Copa Libertadores. Então, por exemplo, pegamos o caso do Corinthians. O Corinthians, ele atualmente está numa 9ª posição, que é uma posição intermediária da tabela. Aliás, 7º, se não me falha a memória. Até a semana passada estava em 9º, mas... 7º, né? Então, o que acontece? O Corinthians se fica numa 11ª posição, já sem tanta chance de título assim, aonde ele vai direcionar a força dele? Pasmaceira, não cai e também não vai disputar título. Exatamente. E para onde então que o Corinthians vai direcionar todas as forças? Para a Copa do Brasil. Por um lado é bom, porque abrilhanta a Copa do Brasil, mas por outro lado tira um pouco da força do Campeonato Brasileiro também. E dá para apostar em alguém aqui como favorito? Para chegada Copa do Brasil é difícil. Times de chegada, mata-mata, né? Outro tipo de competição, dá para apostar? Olha, difícil. Eu acho que o Corinthians... Bom, o Corinthians, o Cruzeiro também, são times que têm tradição na Copa do Brasil. O Grêmio, não descartaria o Grêmio, nem o Internacional. Internacional também. Palmeiras também pode vir bem. O Botafogo também. Também o Botafogo, né? Palmeiras também pode vir bem. O Atlético Mineiro pode ser que tenha pegado o gosto por jogar em competições de mata-mata, mas eu acredito que não vai direcionar tantas forças assim, já que vai jogar o Mundial no final do ano lá no Marrocos, né? Eu acredito que são esses os times que têm mais tradição aí em Copa do Brasil, embora todos já tenham vencido pelo menos uma vez, né? Só uma coisa que o Aníbal falou, eu acho que depende muito para um time deixar de dar importância no Campeonato Brasileiro para concentrar na Copa do Brasil, ou vice-versa, só dependendo da situação dessa equipe no próprio Campeonato Brasileiro. Claro que se o time está na Copa do Brasil e está brigando ali entre as primeiras posições lá no Campeonato Brasileiro, ele não vai desistir dos dois, ele vai lutar nos 2 campeonatos. Eu acho que ele não vai economizar. Agora, se ele está numa posição mais intermediária, ou está ali numa zona neutra do Campeonato Brasileiro e está chegando às fases mais agudas, naturalmente ele vai concentrar as forças na Copa do Brasil. O Corinthians, que o Aníbal citou, é um caso emblemático,
que sempre disputou o brasileiro, pelo menos nesse ano, né? Mais ou menos, e quando chegava no mata-mata, na Libertadores, mostrava todo o gás, jogou a Recopa com o São Paulo, mostrou o gás. Eu acho que o Corinthians é um time muito gabaritado para ganhar a Copa do Brasil, muito gabaritado, porque é mata-mata, é jogo de decisão. Só fazendo uma pequena correção, eu falei em 13 times da Série A, na realidade são 12, porque a gente tem aí fora o Nacional, o Salgueiro, a Luverdense e o Palmeiras. Então são 12 times de Série A e os outros 4 das outras divisões do nosso futebol. Antes de chamar o momento motor aqui, só queria que vocês falassem rapidamente sobre o Fluminense, que era do técnico Abel Braga até pouco tempo, e agora é do Pofechão, do projeto do Vanderlei Luxemburgo. Foi uma boa contratação, o Fluminense agiu certo ao trocar de treinador? Eu não sei nem o que dizer, sabe? Sinceramente, o Abel não estava mais correspondendo, mas o problema do Fluminense não é técnico. A gente sabe qual é o problema do Flu, né? É salários atrasados, é aquela coisa dos jogadores da empresa patrocinadora, que também diminuiu os investimentos no Fluminense. Eu não sei, o Luxemburgo, para mim, fica uma interrogação, viu? Ainda mais nessa situação. O Luxemburgo é uma grande incógnita já faz tempo, né? Então, não fez um bom trabalho no Grêmio, não fez um bom trabalho no Flamengo, né? Agora chega no Atlético Mineiro também não fez um bom trabalho. Até que viesse... iria vir o Ney Franco para o Fluminense, porque até pela situação... Ele disse que foi procurado. Então, de repente veio o Luxemburgo. Foi sondado. Não sei. Mas, assim, é uma grande incógnita. O Fluminense tem bons jogadores, isso é inegável. Fred, o próprio Diego Cavalieri, então, são jogadores Jean, na seleção, né? Rafael Sobis, então, Fluminense material humano tem, né? A questão é justamente como que está sendo gerenciada essa questão de salários e o ambiente interno do clube. Vai dar tempo de falar do Santos, Leandro? Vai, dos 8-0. Pra já, eu vou só chamar o momento motor do Paulo Arnaldo Lima. Aliás, se tiver gol aí ou participação, você pode me interromper aqui, viu, Paulo Arnaldo? Várias, viu, meu? Tá uma avalanche hoje aqui. E tem um gol importante aqui para informar. Diga, então informe já. No ar, Palmeiras chega ao gol de empate. Acabou de fazer o gol, ainda não saiu quem marcou o gol, mas daqui a pouco informa. Aos 10 minutos, 1-1 lá no Anacleto Campanella. Os outros resultados, o Asa também empatou lá contra o Sport, 1-1 também. Participações, vamos então às participações, chegando aqui na tela, não tem a mesma mobilidade Cassiano e Bruno, estou comentando e também vendo as participações. Segurando o microfone e teclando tudo ao mesmo tempo. Tá uma maravilha, multitarefa. Participações Ana Carolina de Santos, mandando boa noite a todos nós, adorando o programa. Mandando um beijo especial para você, obrigado, Leandro. Né? E mandando um beijo para a Luciane, que mesmo não estar aqui presente, mas ela está mandando um beijão aí para a Lu. A Lu certamente está vendo o programa e vai depois agradecer pessoalmente. A Juliana, de São Bernardo do Campo, está perguntando, cadê a Lu? O Antônio... O Antônio de São Bernardo do Campo. Todos eu respondo uma vez só para todos, vamos lá. Parabéns pelo programa, também está dizendo aqui do chazinho da Luciane, da sopinha quente. Pois é, está se recuperando. Ela está se recuperando, Antônio. E o Sérgio, de São Paulo. Dali Paulo Rubinho Arnaldo. Tá de brincadeira, hein? Como é o nome dele? O Sérgio, de São Sérgio, Paulo. você só explique se o Paulo Arnaldo é Rubinho porque ele chega em segundo, porque ele fala devagar ou qual é outro motivo, porque ele gosta de automobilismo. É isso aí, Paulo Arnaldo, de participação? Achei que ele quis me provocar, viu? Mas tudo bem. É isso aí de participação só? É só isso. Então, tem também aqui a Cris Bessa, tava pulando ela pelo Facebook aqui, mandando um beijo especial pra você. Obrigado, Cris. A Cris de Flórida Paulista. Um beijão pra Ana Carolina, então. Ana Carolina de São Bernardo, é isso? Você leu? Isso. Ana Carolina, obrigado. Eu sei que tem um pessoal que acompanha a carreira da gente faz tempo. Ana Carolina é de Quando Santos. fala de Santos, Ana Carolina, Santos. não sei se você é santista, a gente vai falar do Santos já aqui. Muito obrigado, então, por acompanhar o meu trabalho. Tem gente que acompanha a carreira do jornalista Leandro Martins há um tempo já. Não é bom a gente falar quanto, né? Porque senão a gente denuncia a idade. Não, a carreira não é tão longa. Se Deus quiser, ano que vem eu faço 10 anos de televisão. Mas agradeço muito ao carinho... ao carinho que vocês têm pelo meu trabalho e por estar acompanhando sempre. Aí, muito obrigado, então. Muito obrigado também a Juliana, que o Paulo Arnaldo citou aqui, a Cris, enfim, a todos. E a quem perguntou pela Luciane Bruno, ela está gripada hoje, febril, então está lá deitada na sua caminha, tentando assistir esporte na rede, tomando sua sopa de letrinhas, que ela disse que gosta muito, um chazinho morno, que quente não pode muito. A Fernanda disse aqui semana passada, tudo que é muito quente ou muito frio faz mal para a garganta, então tem que ser morno. Então a Luciane está se recuperando, tenho certeza que na terça-feira que vem
ela está com a gente. Hora então de Momento Motor no Esporte na Rede. Momento Motor de hoje, destacando então a próxima prova da Fórmula 1 que vai acontecer daqui a um bom tempo. Prova de Spa-Francorchamps, circuito belga, vai aparecer aí na sua tela. Da Fórmula 1. É, o mais completo e também o maior, né? 7.004 metros, um pouquinho mais de 7 quilômetros. O piloto mergulha lá 300 por hora. Aí, ó, então, ó, prova da Bélgica, Spa-Francorchamps, no próximo dia 25 de agosto, só no final do mês, às 9 da manhã, 7.004 metros, um pouco mais de 7 quilômetros, portanto, 44 voltas, esse circuito que é a pistola de cola quente. O Aníbal falou, você tinha falado outra coisa na semana passada, Aníbal, o que você tinha falado? Eu concordei com você. Era furadeira, o Aníbal falou que era uma furadeira. Tá aí, ó, uma furadeira. Fala, Paulo Arnaldo Lima. Vocês comparam os circuitos com os objetos. Bom, a curva... não parece, olha lá, ó, parece uma arma lá, ó, furadeira lá, não é, Guilherme? Olha lá, parece, o Guilherme tá falando que parece. Certo. A Spa que é um circuito de altíssima velocidade e que tem uma curva Rouge que a força G é absurda quando um piloto mergulha ali e é 300 por hora, né? Pé embaixo. É uma das melhores curvas, pelo menos no simulador. Agora lá em real o estômago diz que vai parar na orelha do piloto, né? Mas tudo bem. Bom, vamos falar da Fórmula 1, né? Ainda está longa, ainda até chegar, um longo período aí até chegar no final de agosto, quando teremos aí o GP da Bélgica. Primeiro queria fazer uma retificação da semana passada, porque eu gravei a coluna no domingo à noite, aí fui pego de surpresa com a punição do Grosjean. Ele não foi punido pelo problema que ele teve com o Diesel Button. Até a FIA, os comissários, é igual o juiz de futebol, viu? Os caras complicam. Né? Derrubam a gente. Porque parecia ser óbvio, ele está tomando aquela punição. Mas ele foi punido pela ultrapassagem sobre o Felipe Massa, que é mais absurdo ainda, né? Mas enfim, só para constar o registro. E na verdade ele acabou sendo punido pelas duas coisas, porque depois ele foi acrescido 20 segundos de punição, aí sim por causa do problema lá, do toque que ele teve com o Diesel Button. Assim mesmo, comissários, arbitragem, tudo a mesma coisa. Vamos agora falar umas coisas que estão esquentando aí os bastidores da Fórmula 1. Porque no final de semana do GP da Hungria, né, agentes de Fernando Alonso se reuniram com o Christian Horner da Red Bull. Christian Horner não desmentiu, falou que a reunião era para tratar sobre uma possível negociação com Fernando Alonso para seguir na vaga de Mark Webber. Você deve estranhar ou olhar, pode ser que tenha fundamento sim, a Red Bull querer contratar o Alonso, e a gente fica nessa expectativa. Será? Ou será que Christian Horner quis tacar fogo lá no circo da Ferrari, porque a Ferrari está numa crise tremenda, Alonso, uma bronca danada para o presidente Luca de Montezemolo, Luca já respondendo, tá feia a coisa lá, tá vermelho mesmo o clima na Ferrari. E Christian Horner também aproveitou para também passar um recado para o Kimi Raikkonen, que não decide se vai continuar na Lotus ou se ele vai pular lá para a Red Bull. E uma notícia que saiu no começo dessa semana, só para fechar o Momento Motor, é que a Lotus passa por problemas financeiros seríssimos, inclusive devendo muito dinheiro. Inclusive o salário do Kimi Raikkonen, que é o segundo colocado. Olha, cara, o caminho está aberto para a Red Bull conquistar esse título. Se o Vettel não... Só uma tragédia tira o título do Raikkonen. Porque Ferrari em crise. O segundo colocado, o Raikkonen, com o salário atrasado, falta acontecer o quê? Bom, tem a Mercedes, que está um pouquinho mais atrás, e o Hamilton, aos poucos, está progredindo. Acho que pode chegar ali, pelo menos, brigar pela segunda posição. Falta só passar o Dick Vigarista e tacar taquinha na pista em todas as corridas para o Vettel furar os 4 pneus, senão, né? Só para esclarecer, a Lotus, na verdade, é um grupo de investidores, o grupo Geni, e é um fundo, né, que tem de investimento, e parece que eles erraram lá a receita e estão devendo dinheiro e estão buscando aí uma parceria com a Infinity, que se vocês prestarem atenção, essa marca aparece na própria equipe da Red Bull. E se não sair esse acordo, não se sabe nem se a Lotus disputará o ano que vem. Evolução do carro congelado já. Para esse ano não haverá mais evolução. E depois falam dos brasileiros que são incompetentes, que isso, que aquilo. Gente boa, profissional bom e profissional ruim tem em qualquer parte do planeta. Então Alexandre Aníbal, fica a pergunta, vão jogar pedra na Geni?
Ah, sei lá, cara. Sei lá. Que coisa. Aníbal, pra gente encaminhar o final do Esporte na Rede, fale de Barcelona 8, Santos 0. Vexame, né? A equipe do Santos foi fazer um passeio, né? Parece que o Barcelona custeou a vinda de 40 pessoas da equipe do Santos, só esqueceram de trazer a equipe de futebol, né? Porque entraram em campo os jogadores santistas, 4-0 foi aquela pelada de condomínio, vira 4, 8 acaba. Então, vergonhoso, né, o que o Santos fez lá na Vila Belmiro, no Camp Nou, perdão, né? É o jogo da volta ainda. Viu? Talvez. Melhor não, hein? Sem o jogo da volta, mas a diretoria, né? A diretoria do Santos está estudando uma forma de não ter esse jogo ou Melhor não. postergarem o jogo. Mas o fato é que realmente foi uma humilhação grande para a equipe do Santos, né? Uma das maiores derrotas da história do clube. Agora, muita gente eu vi na internet postando frases como profetas do apocalipse. Porque o futebol brasileiro está em decadência. O futebol brasileiro perdeu de lavada. Não, nada disso. O Santos não é um time... Exatamente, o Santos não... atualmente não é um grande time, né? Também não é o melhor do Brasil, mas também não é o pior do Brasil. Então, da mesma forma que um time europeu pode vir aqui no Brasil e jogar contra o Atlético Mineiro, também ser goleado por 5, 6, 7-0. Isso não quer dizer que um time da Alemanha ou da França ou da Espanha tenha um nível de futebol mostrado pelo time que veio aqui fazer excursão. Então, realmente, o Parreira deu uma entrevista no domingo para o Esporte Espetacular, dizendo que o Santos não representava a equipe brasileira. O que representava a equipe brasileira, o time do Brasil, era a equipe que ganhou da Espanha na final da Copa das Confederações. Então, não vejo motivo para grande alarde, puxa, o futebol brasileiro está defasado. Não, nada disso. Claro que o futebol brasileiro tem uma diferença em relação ao futebol europeu, mas nada também para a gente ligar as trombetas do apocalipse dizendo que o futebol brasileiro está acabado. Eu só vou falar duas coisas rápidas. Primeiro, Barcelona é um time ainda espetacular. Um time que joga maravilhosamente bem. Se bobear, o Barcelona é melhor que muitas seleções. Muitas seleções. E o segundo aspecto, o Santos está com um treinador que ainda não tem tanta experiência, que é o Claudinei de Oliveira. Então tudo isso na hora de jogar contra um time como está formado o Barcelona, isso conta muito. Então, assim, também não é o fim do mundo para o Santos. A goleada aconteceu, tem que agora se reunirem, refletir o que está acontecendo de errado, mas eu acho que o Santos estava vindo tão consistente no Campeonato Brasileiro, dentro do cenário nacional, e de repente esse resultado parece que pôs tudo a perder. A crise está afundando o Santos no fundo do poço. Também não acho que também seja para isso. Aconteceu, paciência, agora é trabalhar para recuperar, mas não vamos esquecer que o técnico que está lá ainda está por um processo passando por uma experiência diferente. Ele era um técnico das categorias, até outro dia ele era técnico lá das categorias inferiores lá do Santos, as categorias de base. Então não vamos esquecer disso também. Então ele pode ter montado o time de maneira equivocada e saiu esse resultado ruim. Agora o Tata Martino, que o Santos também queria, estreou lá com o pé direito no Barcelona. E eu fico imaginando esses treinadores que vão dirigir Barcelona, Bayern de Munique. A hora que o cara chega e vê que tem o Messi, que tem o Xavi, que tem o Iniesta, será que o cara pensa, o que eu vou falar para esses caras? Porque se deixar os caras no campo, os caras jogam sozinhos, essa é a grande verdade. É um trabalho, olha, mas parabéns. Ali é um trabalho científico, né, Leandro? Com certeza, mas que estreou aí com o pé direito. Deixa eu convidar você a passar pelo meu blog também, aproveite, passe aí, leandrojornalista.blogspot.com, você vai ver as fotos com a Fernanda de Moraes, que esteve aqui no Esporte na Rede na semana passada e deu aqui muitos esclarecimentos importantes acerca do nosso uso da voz e dos cuidados que a gente deve ter com a voz, principalmente nós que a usamos profissionalmente, aos locutores esportivos também, já que os senhores também o são. leandrojornalista.blogspot.com, lá estou eu, ao lado dela, e Bruno Gonçalves, aquele que nunca sorri, dessa vez sorrindo, hein? Porque será? Ao lado de Fernanda de Moraes. Aí até eu sorrio também. Paulo Arnaldo Lima, obrigado pela participação, despeça-se aí do internauta, atualize a Série B, o placar da Série B. Vamos lá, porque saíram gols aqui, viu? Vamos lá, então atualiza pra encerrar o R. Saíram, o Figueirense 2-0 pra cima do Icasa, o Chapecoense 2-0 para cima do Atlético Goianiense, e o Sport está de novo à frente, vai vencendo o Asa por 2-1. São esses os resultados. São Caetano e Palmeiras continuam 1. São Caetano e Palmeiras 1-1. E é isso, internauta,
Valeu demais, um forte abraço, uma boa semana a todos vocês. Voltamos aí na próxima terça-feira, né? Legal, obrigado, PA. Se Deus quiser, estaremos todos aqui. Alexandre Aníbal, Enciclopédia da Bola. O senhor vai ganhar folga semana que vem, porque o senhor está precisando cuidar do seu casamento, que eu sei que está muito corrido. Então, boa folga para o senhor e até daqui 15 dias, se Deus quiser. Obrigado, Leandro. Obrigado, PA. Um abraço ao grande Gepeto, ao Guilherme ali no Twitter e também a Liliana Gonçalves na direção geral da UpTV. E um abraço especial para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e também do mundo. Então vamos descansar aí. Vamos, como você mesmo falou, Leandro, apressar mais detalhes aí do casamento. Então a gente vai descansar na semana que vem, retornando daqui a 15 dias. Um grande abraço para todos. Sejam felizes e cuidem-se. Muito bem, já virou o bordão de Alexandre Aníbal, sejam felizes e cuidem-se. Agora eu gosto de ouvir isso aí, viu, Aníbal? Você precisa estar sempre aqui no programa, que eu gosto muito de ouvir isso aí. Vamos terminar então com a frase da noite, hoje em homenagem ao Dia Nacional da Saúde, que foi ontem, segunda-feira. Disse Arthur Schopenhauer, filósofo alemão: 90% da nossa felicidade baseiam-se exclusivamente na saúde. Com ela, tudo se transforma em fonte de prazer. É verdade, a saúde é a coisa mais importante que a gente tem. Por isso que eu peço para todo mundo se cuidar, né? Pois, justamente. Estando bem, olha que gancho maravilhoso, hein? Estando bem, a gente está muito feliz e trabalha bem, se diverte bem, enfim. Aí nada está ruim. É preciso ter saúde para que a gente possa seguir o nosso caminho. Música da vinheta final hoje, Nuvem de Lágrimas, com Fafá de Belém, Chitãozinho e Chororó, porque é aniversário da Fafá de Belém no próximo dia 9. Portanto, Fafá de Belém sendo homenageada aqui por fazer aniversário nesta semana. Recados finais para você. Não conseguiu ver o Esporte na Rede ao vivo? Não tem problema. Acesse uptv.com.br ou esportenarede.org e acesse o programa a hora que você bem quiser. Na UpTV fica uma semana, no esportenarede.org fica eternamente. Ao vivo sempre, toda terça, a partir das 8 da noite. Muito obrigado pelo carinho da audiência e lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau. De maio de 2008. Há 4 anos nascia a primeira TV web da região do Grande ABC. Aquilo que parecia ser apenas um sonho de um jovem e grande comunicador se tornou realidade. Através do espírito sonhador de Luque Ravanelli e o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a UpTV. E a UpTV não desapontou o seu grande idealizador. Com muita garra e sem medir esforços, Liliana Gonçalves deu à UpTV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerada uma das mais importantes TV web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A UpTV investiu pesado em sua infraestrutura. Nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estúdios climatizados, gerando conforto nos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a UpTV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. Os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo e, é claro, os melhores profissionais do mercado. É a UpTV chegando aos 4 cantos do mundo. UpTV, a TV sem fronteiras. Referência em qualidade, a UpTV garante à sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque. Você já imaginou ter seu próprio programa? Na UpTV você divulga sua marca, seus projetos, site, blog, lançamentos, campanhas.